Já vai começar o Segue o Prumo, a sua dose diária de conhecimento, focado especialmente em você, profissional da construção civil. Vem, que está na hora de transformar sua vida. Bom dia nessa terça-feira, seja muito bem-vindo a este canal que é o Vai Civil e este programa que é o Segue o Prumo. O meu nome é Rafael Mendes, você está aqui neste programa que é uma pílula de conhecimento prático para você todos os dias. Você, profissional da construção, não pode ficar de fora, né? E essa semana, como toda semana, nós temos um tema novo. Essa semana eu tô com um tema abordando, aí eu expliquei ontem, né, de um curso que eu fiz, Mastermind, faz um bom tempo que eu fiz esse curso já. E eu tava pegando aqui esse material para trazer alguma coisa legal para vocês. E eu trouxe aqui esse tema, como não apanhar na obra. Você aí, precisa dessa ajudinha aí para você não apanhar na obra? Ou você quer apanhar na obra? Aí é com cada um, né? Se você não quer apanhar na obra, siga aqui a gente já, se inscreva no canal. Se você não quiser apanhar na obra também, já pegue o seu papel, caneta e anote aquilo que que eu estiver falando aqui para você poder depois aplicar dentro da sua obra, ok? Aí a proposta aqui, como eu estava falando ontem, é você ter uma personalidade agradável dentro da obra e, consequentemente, não apanhar dentro dela, né? E essa personalidade agradável, ela não vem do dia para a noite, é um trabalho que a gente faz. E eu vou dar dicas aqui, vou dar 10 dicas a partir do conteúdo que eu aprendi nesse curso de Mastermind, que é do Napoleão Hill, que eu expliquei ontem. E eu vou dar essas 10 dicas, tá? Para vocês aí, em primeira mão, para você que está aqui no Segue o Prumo com a gente. E a primeira dica aí foi valorize o nome da pessoa, certo? A gente falou ontem. E a segunda que a gente falou ontem também é pare de ser ranzinza. Isso a gente explicou ontem, a importância disso e tudo mais. E hoje a gente vai para os outros dois temas. O primeiro tema de hoje, o primeiro tópico de hoje, que é na verdade o terceiro de todos, é pare de tentar modelar os outros. Pare de tentar modelar os outros. Sabe aquela pessoa que acha que é dona da razão? Já viu isso? Aquela pessoa que acha que sabe tudo, que ela é a única que sabe, o jeito dela é sempre o melhor. Essa pessoa, ela é uma pessoa que tem problema, que ela normalmente apanha na obra, né? Porque é uma pessoa que tem dificuldade em aceitar que outra pessoa comente alguma coisa sobre o trabalho dela. Ela tem dificuldade em aceitar que o trabalho dela pode não ser o melhor, que ela pode não ser a número um, que ela pode não ser a melhor pessoa, que ela não pode ser a mais experiente. Ela tem que... É aquele tipo de pessoa. Tem um profissional que eu trabalho na obra que eu gosto muito dele. Eu não vou falar o nome aqui por questão de ética, né? Mas eu gosto muito dele. Mas ele tem um problema sério de orgulho. De orgulho. Ele acha que ele é muito bom. Só que deixa eu falar uma coisa, ele não é. Ele não é. O trabalho dele não é muito bom. Tanto que eu não posso indicar ele para alguns serviços. Né? Indiquei ele para um serviço determinado lá que deu problema. Então, aí ele não aceita muito bem quando... Eu lembro de uma vez, uma situação em que eu indiquei ele para esse serviço, esse que deu problema, inclusive, eu indiquei ele para um serviço. Aí ele precisava executar lá o serviço. Eu não vou dar detalhes sobre o serviço, mas enfim. Ele precisava executar o serviço lá e tinha um engenheiro que estava lá acompanhando esse serviço, estava lá fazendo toda um acompanhamento, exigindo dele aí a questão de qualidade e tudo mais. E aí tinha um mestre de obra também. Um mestre de obra lá dentro da obra. Aí ele estava me contando um pouco do como foi o serviço que eu estava indicando ele. Eu te indiquei lá, como é que foi? Né? Tava perguntando para ele. Aí ele falou, não, foi tranquilo, tinha um sabichão lá, um mestre de obra lá, querendo dar pitaco e tal, mas a gente tem experiência, né? A gente tem experiência, pô, aí a gente coloca ele no bolso, né? Falou desse jeito. Ou seja, o que que se traduz disso? Né? O que que se traduz disso? Alguém tentou dar alguma dica para ele e ele simplesmente não aceitou. Falou, não, você sai daqui, eu sei tudo. Eu sei o que eu estou fazendo. Né? Daí ele
Só que acontece, não sabia o que estava fazendo. Tanto não sabia o que estava fazendo que deu um problema lá na obra. E fica uma situação desagradável, né? Até por isso eu não indico mais, né? Por isso e por outras indicações que eu acabo indicando, aí a pessoa dá uma pisada na bola, eu falo, pô, meu, aí complica, né? Me complica. Então, não indico mais. Aí o que acontece? É importante você ter clareza sobre esse terceiro tópico, tá? Pare de tentar modelar os outros. Esse tipo de pessoa, ele é o tipo de pessoa que quer impor a vontade dele. Ele quer modelar os outros, ele quer forçar os outros a fazer do jeito que ele quer, do jeito que ele acha que tem que ser. Você precisa ter mais, levar de uma forma mais leve. Vamos colocar assim, aceite a repreensão, aceite a crítica e leve de uma forma mais leve. Porque cada pessoa tem uma história, tem um jeito diferente. Cada pessoa tem uma história, tem um jeito diferente. Orientar é diferente de querer controlar. Vamos entender isso aqui? Uma coisa é você orientar. Fala, cara, e se você fizer desse jeito aqui, será que daria certo? Outra coisa é falar pro cara, olha, esse jeito aí que você tá fazendo tá errado. Já chega falando assim, né não? Quem trabalha em obra aí sabe, né? Ah, esse jeito que você tá fazendo tá errado. Será? Por que que ele fala desse jeito? Porque ele acha que ele é o dono da verdade, ele sabe tudo. Quem não acha que é o dono da verdade que sabe tudo, ele não fala desse jeito. Ele fala como? Pô, cara, eu faço de um jeito diferente. Você quer entender do jeito que eu faço? Porque o jeito que eu faço pode ser melhor para você. Aí vai da pessoa aceitar ou não. Você não está tentando modelar ela. Você está tentando passar para ela uma dica, passar para ela um conhecimento, passar para ela uma experiência que você já teve. E isso é muito válido. O que não é válido é você tentar chegar nela e falar, ó, tem que ser desse jeito porque esse é o único jeito que pode ser feito. Aí é um pouco complicado, tá? Porque cada um tem seu jeito de trabalhar, cada um... E o seu jeito de trabalhar às vezes é o melhor, às vezes não é. Você entende? Então ter a mente aberta para isso. Para de tentar modelar os outros, tentar forçar, enfiar a goela abaixo a sua vontade aos outros. Isso te torna uma pessoa mais agradável, porque você não fica tentando forçar os outros a fazer a sua vontade. Você deixa uma certa liberdade para eles fazerem aquilo que eles quiserem fazer e você passa uma orientação se eles acharem, se eles aceitarem essa orientação, ok? Então, esse é o terceiro tópico dos 10, certo? Hoje nós vamos falar do número 3 e o número 4. E o número 4, controle a crítica. Controle a crítica. O número 4 é legal porque está falando muito aí sobre a parte eu falei bastante aqui, inclusive, sobre a parte de você ir lá e o jeito que você fala, né? E às vezes, a danada da crítica construtiva, né? Tem muita gente que fala de uma forma muito grosseira, muito rudimentar, sobre algo que na verdade, ela nem controla, ela nem sabe o que está falando direito. Controla a sua crítica. Sabe aquela pessoa que fica apontando o dedo para os outros? A gente estava falando agora de alguém que fica tentando modelar os outros. Certo? Fica tentando modelar os outros, fica querendo fazer que a pessoa, de uma forma que a pessoa faça do jeito que ele quer que faça. Agora não. Eu não quero que você faça do jeito que eu faço, eu só quero te criticar. Eu só quero apontar o dedo e falar que está errado. Ah, mas tem isso na obra, hein? O que mais tem? Eu trabalho com gestão, né, gente? Trabalho com gestão na obra. Então, o que mais tem é fulano chegando no meu ouvido e falando, ó, fulano lá, como é que tá? Ó o trabalho do cara lá. Tem um caso de um pintor, que até deu... Eu vou contando os problemas, né? Porque o que dá certo acaba indo bem, né? Fluindo, nem fica na nossa cabeça, porque já foi, deu certo, fluiu bem. Aquilo que não deu muito certo, a gente acaba lembrando. Tem um pintor que chegou para mim, eu contratei uma equipe de pintura para executar um apartamento, certo? Uma reforma de um apartamento e tal, tinha uma equipe de pintura responsável apenas pela pintura. Só que essa equipe de pintura, ela tinha vários pintores.
certo? Aí a forma de contratação dentro dessa empresa que eu contratei uma empresa de pintura para fazer toda a pintura do apartamento. Aí dentro dessa empresa, como ele contratou, se foi diário, se foi empreita, enfim, não importa. Para mim não importa. Eu só quero que ele me entregue. E um dos pintores lá dentro tinha sido contratado para fazer uma parte do apartamento e outro tinha sido contratado para fazer outra parte. Um foi contratado para fazer os banheiros, outro foi contratado para fazer ali a sala e a cozinha. Aí esse que foi contratado para fazer a sala e a cozinha, chegou em mim e falou assim: Ô Rafa, você viu lá os banheiros? Só chegou assim, falou: Rafa, você deu uma olhada lá nos banheiros? Cara, eu dei uma olhada lá, mas por que você tá falando isso? Não, tá porcaria, né? Você viu lá o trabalho dos caras? Cobrou, acho que foi, como é que é? R$ 500 cada banheiro. Trabalhou um dia lá, deixou aquela porcaria lá. Aí eu aqui, trabalhando, me matando aqui na sala e na cozinha, cobrei R$ 1.000 e tô aqui há 3, 4 dias trabalhando. Cara, eu não tinha nada a ver com a negociação interna deles lá. Entendeu? Mas ele tava revoltadíssimo. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Você acha que, que você acha sobre essa atitude desse profissional? O que você acha sobre essa atitude desse profissional? Porque, veja bem, aquele profissional que fechou os banheiros, cobrou R$ 500, eram três banheiros. Eram 3 banheiros. Cobrou R$ 500 cada um, ganhou 1.500. Aí esse profissional, ele está sendo cobrado para fazer aqueles 3 banheiros. Aí o profissional que estava na sala, lá que veio falar comigo, cobrou R$ 1.000. Agora eu te pergunto, se o cara se ele não soubesse sobre os 3 banheiros, quanto cobrou, se ele achasse que foi R$ 100 cada banheiro, ele ia estar triste? Não, ele ia estar, tô por cima. Tô abafando aqui, tô por cima. Mas ele achou que ele estava sendo prejudicado. Mas assim, eles fecharam o preço. Cara, é a mesma coisa da questão dos trabalhadores, tá? Tem uma parábola na Bíblia, acho que é na Bíblia que fala. Deixa eu pensar, eu acho que é na Bíblia. Tem uma parábola que fala o seguinte: tinham alguns trabalhadores, tinha uma lavoura que estava trazendo trabalhadores. Aí de manhãzinha, cedinho, 5 horas da manhã, o pessoal começou a chegar, tal, falou: vem você, vou pagar a diária de vocês. Vamos colocar aqui, vou supor aqui um valor, R$ 200. Eu vou pagar a diária de vocês R$ 200 aqui, tá bom? Vocês 5 aí, ó. Vocês 5, eu vou R$ 500. Beleza, vamos lá. Começaram a trabalhar, 5 horas. Aí pararam para o almoço. Aí no almoço o cara viu: pô, eu queria terminar isso aqui ainda hoje. Eu vou contratar mais uns 3 aí. Aí foi lá, chamou mais 3. Vem trabalhar aqui, tal. Aí, vamos trabalhar. Beleza. Começou a trabalhar. A partir do meio-dia, almoçou, tal, trabalhou. Aí tava faltando 1 hora para terminar e falou: cara, falta tão pouquinho para terminar, eu vou contratar mais uns 2. Aí foi lá e contratou mais 2. Faltava 1 horinha só para terminar. Aí falou: cara, vem aqui, dá 1 horinha, tal, você dá um gás aí, pô, vai lá. Aí contratou, aí o total de 10, né? Contratou 5 no começo, 3 no meio, se não me engano, acho que é isso, né, que eu falei? 3 no meio e 2 no final, 10 pessoas. Tá? 10 ajudantes, 10 trabalhadores ali, ok? Vamos pensar assim. Aí chegou no final do dia, ele foi pagar. Aí pagou 5 lá, pagou 200, tal, seus 200. Aí os caras que chegaram de manhãzinha, 5 horas da manhã, não são besta nem nada. Deixa eu ver quanto que vai receber esses 2 aí. Esses aí que trabalham metade, acho que não vai receber nem R$ 100. Aí o dono da lavoura foi lá e deu 200 para os 3 que trabalham desde o meio-dia. Aí os caras ficam malucos, né? Trabalhando desde as 5 horas da manhã. Aí os caras chegam aqui para almoçar e ganham a mesma coisa, cara? Você tá maduro? Tá doido? Maluco? O que é? O que tá acontecendo? Eu falei: não, agora vamos ver que você vai trabalhar 1 hora. Esses aí vão ganhar uns R$ 10, né? Não é possível. Aí chegou o dono da lavoura e deu 200 também para os 2 que trabalharam 1 hora só. Aí os caras ficaram malucos. Aí os caras ficaram: não pode ser. Começaram a, sabe, jogar a mesa para cima, aquela coisa toda, né? Aquela coisa doida. É claro, eu tô exagerando aqui, não é assim que se conta, né, a parábola, mas só para você vislumbrar, né, a situação.
Aí ficaram indignados, falando, mas como é que é possível isso, não sei o que lá. Eu trabalhei aqui, que nem um louco, desde as 5 horas da manhã, aqui, debaixo de sol, e o cara chega aqui, trabalha uma horinha, ganha R$ 200, como é que você acha? Você acha isso justo, não sei o quê? Falou um monte. Aí o dono da lavoura falou, cara, mas o dinheiro é meu. Eu quis pagar para eles o valor cheio da diária. Eles vieram aqui, eu quis pagar o valor cheio da diária. Qual é o problema? Você não recebeu, eu não te prometi 200 quando você entrou? Você não recebeu 200? Você trabalhou o que eu combinei com você de trabalhar e você recebeu 200? Por que você está chateado? Porque o outro trabalhou um pouco menos ou menos e está recebendo a mesma coisa. Por que você está chateado com isso? Qual é o problema? Se eu quis transbordar na vida de outra pessoa um pouco além. Você entende? É a mesma coisa que aconteceu com esse pintor. Ele tava meio assim, doído, porque o cara lá tava ganhando mais do que ele. Só que ele combinou R$ 1.000 lá para fazer lá a sala e a cozinha e tudo mais. Por que tava doído com o outro que ganhou 1.500 para fazer 3 banheiros? Aí começou o quê? Criticar. Ao invés dele focar no trabalho dele lá, pô, deixa o cara trabalhar lá. Vamos colocar assim. A gente estava falando aqui, o anterior qual que é? Pare de modelar os outros. Então a gente falou aqui sobre você ir lá e tentar modelar, falar, não, você tem que fazer desse jeito aqui. Não, a gente falou que tem que tentar abraçar a causa, né? Mostrar para a pessoa como que faz. Então chega lá e fala, ó, fulano, ó, aqui, cara, eu achei que não ficou muito legal, cara, eu posso te falar isso daí? Se importa se eu falar? Não, achei que não ficou muito legal. Será que você acha que seria legal de você melhorar isso daí? Você acha que não? O que você acha? Se você sentir liberdade de falar. Mas não, ele não falou nada pro cara. Ele veio falar para mim, como gestor da obra, falou, cara, tá uma porcaria o serviço dele lá. E, gente, não tava. O pior é isso, não tava. Tava igual, né, não tinha finalizado ainda, faltavam alguns detalhes para finalizar. Tava igual o da sala e cozinha, também tinha alguns detalhes para finalizar. Não tava horrível, não tava o fim do mundo, não tava nada disso. Você entende? Então, controle as críticas. É tão feio, gente. É tão feio você ficar lá apontando o serviço dos outros, falando, né? Falando aí do serviço dos outros. Às vezes você tem que tomar cuidado. Eu fiz uma gravação agora semana passada e a gente faz umas brincadeiras na gravação, né? Faz umas brincadeiras. Aí a ideia da gravação qual que era? Eu peguei uma escada, né? Tava numa escada assim. Aí essa escada, eu começo a criticar ela, né? Ali no personagem, né? Falando da escada, que a escada é uma porcaria, o pessoal que trabalhou aqui não sabe trabalhar, não sei o quê. Aí a brincadeira do vídeo era qual? O que vai sair no Instagram depois, né? Se você não segue, segue lá. Vai com o Rafa, tá? No Instagram. Se você não. Aí a brincadeira lá do vídeo era qual? Depois que eu terminava de criticar tudo sobre a escada e falar que eu ia ter que cobrar muito porque a escada foi muito mal feita por outra pessoa, aí o cliente, né? Aí o cliente fala assim para esse profissional: mas foi você que fez. E o profissional fica todo sem graça. Então essa é uma brincadeira que vai sair esse vídeo lá no Instagram, tá? Depois vocês assistem lá. Mas é bem isso. Às vezes você mesmo se prejudica. Às vezes você nem lembra que você fez assim, ó, um serviço, quer ver? Olha só isso aqui. Teve uma vez, faz um bom tempo já, na minha casa, eu fiz uma pequena reforma com uma equipe. Foi muito ruim a equipe. E eu não trabalhava ainda com reformas, né? Então eu contratei uma equipe para fazer. E a equipe foi muito ruim. Aí eles fizeram uma vedação numa telha. Uma telha que eu tinha lá, uma telha de uma área de serviço ali, tinha uma telha, é um ambiente fechado, assim, tem parede dos 4 lados e fechou de telha ali, ok. Aí ele pegou e fez ali a vedação da telha, tá? Aí começou a infiltrar água, e eu mostrei, falou, ó, cara, tá infiltrando água ali. Aí falou, claro que tá infiltrando, olha lá, ó, o negócio, não sei o que lá, tá mal feito isso aí é problema de quem fez, né? Ele não lembrava. Foi ele mesmo que fez. Então você parece brincadeira, mas não é. Isso acontece, gente.
Você vai criticar o outro? Isso acontece. Foi ele mesmo que fez. Aí ele não acreditava. Não, fui eu que fiz isso aí. A sorte é que tinha um cara que trabalhava com ele, tipo, né, ele era meio que o dono, e tinha um cara que estava trabalhando, executando ali para ele, né, fazendo, ajudando ali. Aí o cara que estava ajudando falou, não, foi você mesmo que fez, você subiu lá e fez. E não foi nem que ele pediu para alguém fazer, ele pessoalmente foi lá e fez. Não lembrava, e criticando. Então toma cuidado com a crítica, tá, gente? Toma cuidado com a crítica porque o tiro pode sair pela culatra ainda por cima. Não critique o trabalho dos outros. Se você não pode falar alguma coisa boa, não fala uma coisa ruim. E se precisar falar uma coisa ruim, sinta se você tem liberdade de falar diretamente com a pessoa. Ou se você tem amizade com o gestor, dá um toque pro gestor, fala, cara, dá um toque pro pessoal da pintura lá, cara, eu vi isso daqui, depois dá um toque para eles lá, para eles darem uma melhorada, porque eu tentei falar, mas eles não aceitaram muito bem, e aqui pode ser que dê problema para você, entendeu? Como eu vi aqui, eu tô te dando um toque, mas fala lá com eles, lá para eles arrumarem isso aí, que eles arrumam. Saiba conversar. É uma crítica. Você percebe que é uma crítica ao trabalho do outro? Mas é uma crítica que, de uma forma tão leve que você coloca, que se torna aí uma crítica boa. Uma coisa, pô, tenta resolver isso aqui, mas evita ao máximo criticar o trabalho dos outros, criticar o serviço dos outros, criticar os outros. Às vezes está criticando alguém dentro da sua casa, aí da sua família e tudo mais, e não é bem por aí. Pessoal, vamos para essa terça-feira então? Vamos matar esse leão hoje, dessa semana? Aqui, opa, tá pulando já. Vamos fazer a leitura da nossa pílula contra a preocupação de hoje. Opa! Rapaz, quase caiu aqui. Vamos. Aqui, ó. Esse mesmo que tinha que ser. Vamos fazer a leitura de uma frase, de uma pílula contra a preocupação. Preocupação é coisa que a gente tem na obra, né, gente? Vamos lá. Cultive bons pensamentos. Olha só que legal, né? Alinhado aí com o que a gente está falando. Cultive bons pensamentos. Leia bons livros. Ore, reze, medite, cante. Né? Isso é uma ajuda aí para quem está preocupado com a vida, preocupado com obra e tudo mais. Né? Cultive bons pensamentos. Né? Eu sempre falo, pensamento é como se fosse um passarinho que passa pela sua cabeça, ele pousa na sua cabeça, um pensamento. Né? Você não tem controle se ele vai pousar ou não. Mas se ele vai fazer um ninho na sua cabeça, isso está dentro do seu controle. Se você deixar, o pensamento ele fica ruminando ali. Não deixe o pensamento ruim ficar ruminando na sua cabeça não, porque isso não vai agregar na sua vida. Desejo para você um dia muito produtivo nessa terça-feira. Amanhã, quarta-feira, estamos aqui com mais conteúdo. Aqui a gente vai continuar essa sequência. Não deixe de participar na quarta-feira. Grande abraço, uma ótima quarta-feira para vocês.